E aí, pessoal, tranquilo? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aí com algumas super globais que o PHP tem, tá ok? Então vocês vão ver quais são e para que elas servem. A gente vai trabalhar também um pouquinho aí com alguns métodos de requisição do HTTP, tá? Então a gente vai ver aí como implementar alguns deles aí dentro do PHP para de repente, sei lá, você montar um web service, sei lá, com REST, tá? Então você tem essa possibilidade aí utilizando o protocolo HTTP e essa implementação mais simples aí que eu vou mostrar para que vocês consigam fazer algo desse tipo aí, tá ok? Então vamos lá. Então a gente vai começar a trabalhar com as nossas super globais, tá? O que são as super globais aí dentro do PHP? Elas são variáveis, né, normalmente arrays, que ficam disponíveis para a gente durante toda a nossa aplicação, ou dependendo do método HTTP que é requisitado, daí essa super global é criada para fornecer informações sobre aquele método, tá ok? A gente já trabalhou com uma super global, quando a gente foi mexer lá com o upload de arquivos, que é a super global files. Hoje a gente vai ver aqui para que serve a super global server, get, post e a request, tá? Então a gente vai ver que tipo de informações elas contêm e quando que você consegue acessá-las aí para poder trabalhar. Então vocês vão iniciar o Apache de vocês aí e criar um novo arquivo PHP para a gente começar a trabalhar aí. Então a gente vai criar um arquivo aqui, eu vou chamar de aula.php. Então a gente vai começar ali pela Super Global Server, tá? Para a gente ver que tipos de informações ela contém. Aí a gente vai dar um print R aqui, para que vocês possam visualizar aí o que contém esse array aí. Então lá no nosso navegador ali, localhost /aula.php. Então, o que contém essa Super Global Server para a gente, tá? Então, ela sempre vai ter informações sobre a requisição HTTP que você fez e informações sobre o servidor, tá? Então, versão de software do servidor, de banco de dados, se tiver disponível, IP do servidor, porta que ele está usando para escutar as requisições. Então, você tem informações do servidor e informações da requisição. As informações que esse array server tem, ela depende muito da configuração do servidor, tá? Então, não é sempre que você vai ter, por exemplo, a versão do software HTTP do servidor, tá? Então, dependendo de como é configurado, esse tipo de informação não aparece. O que é útil aqui pra gente, tá? Então, vocês sempre vão trabalhar bastante aqui com o HTTP User Agent, para que de repente eu quero fazer um filtro lá para que a minha aplicação só abra no Internet Explorer, tá? Então você vai pegar o User Agent aqui e vai filtrar para que a tua aplicação consiga ser navegável somente através do Internet Explorer, tá? Então aqui no caso ele está indicando ali o Firefox, tá? Então você pode usar o User Agent aí para filtrar qual tipo de browser consegue acessar a tua aplicação. Você também tem aqui de útil o request method, que é para dizer para a gente qual que é o método HTTP que foi utilizado para fazer a requisição da nossa página, tá? Então aqui está dizendo que foi utilizado o método get, que é o padrão, né? Quando você digita um endereço na URL aqui em cima e aperta enter, ele sempre dispara essa requisição através do método get. Aí a gente tem o carry string, que aqui no nosso caso não tem, tá? O que seria carry string? Vocês podem colocar aqui depois do PHP lá, interrogação, vamos colocar aqui aula igual web servidor e professor igual Luiz Rafael. Tá, dá um enter aí. Então aqui a gente vai ter lá o nosso carry string. O carry string é tudo aquilo que vem depois dessa interrogação na tua URL. Então você consegue acessar só essa parte aqui da tua URL utilizando aí a chave carry string da tua Super Global Server, tá ok? O que a gente tem aqui também de interessante, além do request method e do carry string, você também tem aqui o request time, né? Você quer fazer uma análise de performance e ver quanto tempo a tua página leva para ser carregada aí, quanto tempo que leva a requisição, né, da tua página. Então você tem aqui esse atributo request time aí para fazer esse tipo de coisa, tá? Então tem algumas informações úteis aqui pra gente, que você pode estar trabalhando aí através desse array server. A gente também aqui tem o remote address,
que é o IP do usuário. No nosso caso, como a gente está rodando local, então não vai ter um IP válido aqui. É um IP local, né, em IPv6. A outra super global que a gente tem aqui é super global get. Para que ela serve? A super global get, ela sempre é criada quando você acessa uma página através de um método de requisição get, tá ok? E daí, através dela, você consegue capturar esses itens aqui que você tem depois da tua interrogação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vou colocar aqui no printr mesmo, daí depois eu separo ali. Então, get, só dar um F5. Então, a gente vai ter lá nosso array get aula e prof, que são os parâmetros que a gente tem aqui em cima na nossa URL, ó, aula e prof. E daí o valor de aula, que é o web servidor, e o valor de prof, tá? Luiz Rafael. Então, o array get, né, a super global get, ela contém a nossa carry string, tá, em forma de array, de forma que você consiga trabalhar com esses parâmetros que vêm pela URL. Então, você pode aqui, por exemplo, colocar olá, professor, daí get prof. Vamos pegar aqui. Então, ó. Tá ok? Então, a super global get, ela acessa os parâmetros que vem aqui através de carry string no teu navegador aí, através de uma requisição do tipo get, quando você vai trabalhar aí com o desenvolvimento da tua aplicação web. A super global post, ela funciona da mesma forma que a super global get, tá? Então ela também cria esse array aqui, só que a diferença é que ela recebe somente os dados enviados através de um método HTTP post. Para a gente ver isso daí funcionando, a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai criar um novo arquivo, tá? Eu vou usar o index aqui mesmo, index.php. Opa. Vamos criar aqui um formuláriozinho HTML, tá? Método post. Porque os formulários HTML a gente pode usar eles, né, através de requisições get e post, então facilita bastante para a gente aqui. Então, método post, action aula.php. Vamos criar uns campos aqui, nome, sei lá, data. Então, a gente tem aí um formulário, ele vai enviar os nossos campos ali através do método HTTP post. Então, aqui só para que vocês tenham a visão de como que vai ficar, né? Então, dá um printr ali. Então, vamos voltar aqui para o nosso localhost só, né? Então, preencher o formulário ali, fulano da Silva, idade 30, enviar. Então, ó, nome e idade, tá? Fulano 30, tá enviado através do post. As chaves aqui, nome e idade, são os nomes dos campos que você tem no teu formulário, tá? Que estão no atributo name. Então, name, nome, name, idade, tá? Então, os nomes dos campos viram os índices do nosso array, tá? O índice literal nome e o índice literal idade. E daí, como a gente está usando aqui o post, então a gente vai receber via post. Se você mudar aqui o teu formulário para GET, o método de envio dele, então vamos enviar novamente aqui. Por GET, o que vai acontecer? Ó, os dados do nosso campo do formulário lá, eles vão aqui para a URL, tá? São transformados numa carry string. E daí por post a gente não vai conseguir recuperar, né? Porque o post ele só trata os dados que vêm através do método HTTP post. E daí para isso a gente precisa
do método HTTP GET ali para pegar aqueles campos que a gente tem aqui em cima, né? Então, o post está vazio e por GET, que ele pega aqui a nossa carry string, né? Então ele vem preenchido ali, tá? Então, quando você utiliza post, enviando através de um formulário, essas informações não são enviadas para a URL, e quando você usa o método GET, as informações do formulário se tornam uma carry string na tua URL, tá? Então o usuário ele pode vir aqui na tua URL e alterar ali, por exemplo, os parâmetros, tá ok? Então a pessoa consegue alterar os dados que são enviados através da própria URL, usando o método GET. Então, cuidado aí quando você for trabalhar, né? Formulário, sempre que você tiver que enviar alguma coisa para salvar no servidor, de preferência use o post, tá ok? Para que o usuário não tenha acesso e não consiga fazer essas modificações aí, beleza? Então essa é a nossa Super Global GET e Super Global Post. E a gente tem a Super Global Request. Então vamos colocar aqui. Request. O que a request faz? Então essa aqui é a nossa request. A request, ela junta tudo que vem por post, tudo que vem por get, tá? Então você pode usar a request para acessar qualquer uma dessas informações, independente de se está vindo por post ou por get. Então vamos pegar aqui e voltar para o nosso formulário. Então, ó, eu vou enviar aqui o nosso formulário, ele está por post, tá? Então, ó, a gente tem lá o array post, pegando os dados que vem por post, e o request também pegando esses dados. Então você pode utilizar uma única super global, tá? Super global request, para acessar tanto o que vem por get quanto o que vem por post, tá ok? Só cuidado, tá? Quando trabalhar aí, de preferência usem sempre o get e o post separado, tá? Se for utilizar o request, avalie a necessidade de realmente ter que utilizar o request, tá? Porque você pode ter informações aí vindo por post, por get, o request está tratando isso daí, então você pode acabar abrindo tua aplicação aí para algumas invasões de segurança, tá ok? Então cuidado aí quando você for trabalhar com a Super Global Request, tá ok? Mas vocês têm essas opções aí, tá? Então, files para trabalhar com upload, server para pegar informações da requisição e do servidor, get, que pega os dados que vêm através de uma carry string e através de um método de requisição get. Post, que pega os dados que vêm através de uma requisição post. E a request, que combina get e post ali pra gente, tá ok? Então essas são algumas das super globais aí que vocês vão estar utilizando aí a partir de agora. Além das super globais aqui get e post, né, que trabalham aí com o método HTTP GET, com o método HTTP POST, a gente também tem os métodos HTTP PUT e HTTP DELETE. Só que o que acontece? O PHP ele não implementa super globais PUT e super globais DELETE. Então a gente tem que a gente mesmo implementar, né, simular uma forma de trabalhar com essas requisições aí do lado do PHP. Como que a gente vai fazer isso daí e para que serve isso aqui, tá? Vocês vão estar vendo mais para frente aí a questão de trabalhar com web services. E quando a gente trabalha com web service lá específico, que são os web services REST, o REST ele trabalha em cima do protocolo HTTP e ele define uma funcionalidade para cada tipo de requisição. Então, por exemplo, o GET é para você recuperar informações, o POST é para você salvar algo no banco de dados, o DELETE é para você apagar alguma coisa do banco de dados ou alguma outra coisa da tua aplicação. O PUT é para você fazer uma atualização de alguma informação no banco de dados. Então, cada método HTTP ele tem um objetivo específico dentro do Web Service REST. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente só tem GET e POST implementado, a gente precisa ter uma forma de trabalhar daí com o PUT e com o DELETE. Então, para fazer isso daí, vocês vão fazer o seguinte aqui. Primeiro, para receber requisições enviadas via PUT, vocês vão trabalhar aqui com o file getContents, tá? E daí o file getContents ele vai ler essa entrada aqui do PHP, tá? Que é a entrada padrão. Então vamos pegar aqui. Vamos colocar lá file getContents.
PHP, dois pontos, barra, input. Tá, pro lado. Tá, então ele vai vir aqui pra gente. Eu vou colocar aqui, então, vou colocar aqui, requisição, para que vocês possam estar vendo isso daí. Método. Fez isso daqui, o que vocês vão estar fazendo aí? Vocês vão acessar este endereço aqui, tá? A gente vai baixar aí um cliente REST para disparar requisições HTTP de outros tipos aí pra gente, tá? Até porque os formulários aqui eles só enviam um GET POST, então para simular o put e o delete a gente precisa de alguma ferramenta aí. Então vocês vão acessar esse endereço para a gente baixar esse REST Client. Então vamos colocar aqui. Aqui vocês vão verificar aí qual que é a versão mais apropriada para o sistema operacional de vocês, tá? Para o Windows, vão vir aqui, clica, e aí vocês vão baixar aqui REST Client UI 3.5 já com dependências, tá? Então baixa esse segundo item aqui, tá? Feito o download do REST aí, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão encontrar ele aí, vocês vão abrir o REST Client, então o que a gente vai fazer aqui? Na URL ali vocês vão colocar o endereço para o nosso arquivo aqui, aula.php, tá? Então vocês vão colocar lá, aula.php, tá? Localhost barra o nome do arquivo de vocês. No método, a gente vai colocar aqui put, tá ok? E daí vocês vão vir aqui em body, tá? A minha body aqui. Então colocar string body, tá ok? Aqui onde tem text barra plain, vocês vão clicar no botãozinho aqui e vão colocar aqui application barra x www barra -form -url encoded, tá? Dá um ok. E daí aqui vocês vão colocar os dados de vocês como se fosse ali uma carry string, tá? Então vamos colocar aqui nome igual fulano e idade igual 30, tá ok? Então método put body, tá ok? Daí vocês vão vir aqui na setinha e go. Tá? Ele vai trazer alguns resultados para você aqui da requisição. Vocês vão vir aqui embaixo na minha body. Então vai trazer para vocês lá, requisição, nome igual fulano, idade igual 30, método put. Tá ok? Então aí dizendo que o nosso PHP ele recebeu a requisição através do HTTP put. O file getContents pegou o conteúdo da nossa requisição, né, que é o nome e idade. E só que daí eu preciso trabalhar com isso daí, né? Assim como a Super Global Get transforma essa carry string em chaves de um array que eu consigo trabalhar, eu preciso fazer isso aí também aqui com o meu file getContents. Como que eu vou fazer isso daí? Tá? Então você vai trabalhar aqui com essa funçãozinha aqui, parse string, parse underline str. Então vamos fazer o seguinte aqui, parse str. Então a gente vai ter a nossa string e a variável que a gente quer criar. Então a nossa requisição, e daí a gente vai criar aqui uma variável put. Tá ok? Então eu vou colocar aqui um printr para o nosso put. E vamos disparar a mesma requisição novamente. Então só vem aqui, dá um go ali, só, tá? Put. Então ó,
Agora a gente tem um array com nome e idade, da mesma forma que a Super Global Get faz. Então você consegue, a partir de agora, trabalhar com essas informações separadas. Então, ó, put, nome, put, idade. Tá? Então, a gente enviou uma requisição HTTP através do método put e está pegando ele através do file getContents e criando a nossa variável, o nosso array put aí, que no PHP não existe, tá ok? Para trabalhar com o delete, você vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, não tem muito segredo. Então, com o delete é exatamente a mesma forma. Então, você vai pegar o conteúdo, criar a variável ali, delete, e daí acessar os valores que você quer ir através do delete, tá ok? Então, vamos ver aqui. Então, vamos mudar aqui para delete. Envia requisição. Tá, então a mesma coisa ali, então os cabeçalhos, corpo lá, com resultado, tá enviado a requisição através do delete. Tá, então vai funcionar basicamente também da mesma forma. Então, lembrando, né, então o PHP ele tem superglobais prontas para trabalhar com os métodos HTTP GET e POST. Para você trabalhar com put e com delete, você tem que acabar fazendo esses mecanismos aí para você conseguir aí mais tarde trabalhar com um web service REST aí que consiga receber essas requisições put, delete, e daí fazer o que você precisa aí com banco de dados ou criar um arquivo, apagar, aí depende do que o teu web service vai estar fazendo, tá ok? Então essas aí são as super globais que a gente tem aí para trabalhar, tá, por enquanto. E uma forma de trabalhar com os métodos HTTP put e delete no PHP, tá ok? Até a próxima, pessoal.